porque todos vós sois um em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. E o 29 é a chave de tudo. Prestem bem atenção nisso e deixe que o Espírito ministre na tua alma, no teu coração. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! Pode dar um aleluia, pode dar um glórias a Deus, porque se você está em Cristo, você está debaixo destas promessas. Amém, amados? Aleluia! Tem povo de Deus aqui? Então receba essa palavra. Primeira coisa que o Senhor fala para o povo que é dele: aquele que está em Cristo é povo dele. E a primeira coisa que ele diz é: não temas. Vamos voltar lá, miss? Vamos voltar em Isaías capítulo 41, versículo 10. O que ele diz aí? Não temas. Porque, amados, o medo vem. O medo vem. Pode ser que você esteja vivendo essa questão agora. Diante dos teus desafios, as coisas acontecendo ao teu redor, muitas destas coisas envolvem a tua família, pessoas amadas, aquelas que você quer cuidar, aquelas que você quer honrar, e as coisas vão acontecendo, decisões que muitas vezes precisam ser tomadas, e quantas vezes não há uma certeza plena de que aquela é a melhor escolha. Não se trata apenas de desejos, mas sobretudo de necessidades. Questões que fazem com que você saiba que tem que caminhar para frente, mas você está receoso de dar o próximo passo. Imaginem que a profecia de Isaías era para um tempo em que Israel se via nas mãos de inimigos, distantes de sua terra, sem ter um templo para adorar, sem ter casas próprias, sem ter meios de locomoção, carrinho, mas nem pensar, mas nem uma carroça, mas nem um burro, não eram donos de absolutamente nada, direitos, nenhum, zero, democracia, esquece, irmãos. Quem reclama do que o Brasil vive hoje, não consegue imaginar o que foi naquele tempo, nas mãos da Síria, nas mãos da Babilônia, só trabalhando, só tendo que derramar suor, e muito, a troco, tantas vezes, de um prato, de uma comida que você pode imaginar qual era, saúde, gripe, nem pensar. Ai daquele que ficasse doente e não pudesse trabalhar, porque o chicote comia. Você acha que esse povo tinha razão para temer? Você acha que lá eles não estavam pensando, viu? Será que isso vai acabar? Como vai ser amanhã? Aquilo piorava a cada dia. E é nessa hora que este povo, o povo escolhido, recebe essa palavra: não teme. Dizem que tem na Bíblia 365 vezes não tema. Eu não sei se tem, eu não contei, não sei,
mas eu acredito que tenha mais de 300. Os que disseram que tem tantas vezes assim não temas, são até alguns estudiosos respeitáveis, e eu acredito que tenha mesmo. Mas eu sei também que, na maioria das vezes que vem um não temas, logo em seguida, o Senhor está explicando por quê. E Ele explica: é porque eu sou contigo. Então Ele não é do tipo de muitos amigos nossos, que até por boa vontade, dá um tapa nas costas da gente, quando a gente está em dificuldade, e diz assim: pô amigão, vai dar tudo certo, viu, vai dar tudo certo, confia. A gente recebe aquela palavra, a gente até entendeu o que ele disse, a gente até sabe que bom mesmo era confiar e perder o medo, mas muitas vezes ele não explica por quê. E se ele disser, estamos juntos, quem que está junto com você? O seu amigo? Que muitas vezes tem mais problemas do que você. Agora o Senhor é diferente, porque a palavra dele é poderosa, a palavra dele tem poder, porque o Senhor não é homem para que minta. Esta palavra verdadeira vem forte ao nosso coração, e Ele explica por que você não deve temer. Ele explica que é porque Ele está contigo. E se você conseguir já ir recebendo isso no teu coração, irmão, você recebe um jeito de tratar disso, exatamente como o Senhor está querendo colocar no nosso coração. Você não me venha dizer, eu não temo nada não, eu sei quem é o meu Deus e tudo mais. Porque o medo veio para Abraão. Abraão temeu. Quando foi ficando velho e não tinha herdeiros, ele fez até besteira por causa disso. E Moisés também temeu quando teve que falar com o faraó. E Josué também temeu quando teve que ocupar o lugar de Moisés e ser o seu sucessor. Jacó temeu quando teve que reencontrar o seu irmão Esaú. Como é que ia ser aquele encontro? Davi temeu quando estava fugindo de Saul. Tanto que quantas vezes nos Salmos, ele mesmo não recebe do Senhor, não temas. Elias temeu, mesmo depois de ter vencido 850 profetas adversários, quando Jezabel ordena uma perseguição clara sobre ele, ele se esconde numa caverna e pediu a morte. Ele temeu também. Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para ela e foi anunciar o nascimento do Salvador, ela temeu, tanto que a primeira coisa que o anjo diz é: não temas, Maria. Os discípulos, aliás, vamos falar os apóstolos, porque eles eram os principais. Como é que foi aquela cena do barco mesmo? Quando no meio da noite, 3 horas da madruga, Jesus tinha dito para eles irem na frente, a tempestade veio. O que estava acontecendo naquele barco? E para piorar, Jesus resolve aparecer. Aí o medo piorou, porque aí pensaram que era um fantasma. E o Pedro, que era o único corajoso, andou sobre as águas, até que ele prestou atenção na tempestade, o medo veio, aí... E o próprio apóstolo Paulo, irmãos, você vai ver lá em Atos 18, versículo 2, o Senhor dizendo: não temas, Paulo, apenas fale. Apenas fale. O Senhor está falando no coração de tanta gente aqui nessa noite. O que o medo pode estar fazendo com você? O que você tem colocado no teu coração na hora de deitar? E isso não somente se refere a você.
Mas a gente tem medo de tanta coisa, irmãos. É claro que nem todo medo é ruim. A Bíblia coloca pelo menos os dois principais temores, um sendo muito bom e o outro sendo muito mal. O mal você já está vendo aí, mas o bom. Temer ao Senhor é coisa boa. O temor no sentido de respeito, no sentido de cuidado, no sentido de precaução, é bom que você tenha mesmo. Ah, não tem medo de nada, o Senhor é comigo, vou lá no meio dos traficantes lá, quero saber porque que ele anda fazendo, espalhando droga lá no meu pedaço. Vai lá para você ver. Tu vai tomar um tiro. Você tem que ter esse medo do cuidado. Vai andando na estrada a 150 por hora aí, porque o teu carro é bom. Eu quero dizer, tenha o medo do respeito. Entenda. Ser precavido no que fala, no modo de agir. Você tem que ter medo de não sair por aí falando besteira. Fala bobagem com a pessoa errada. Fala para o teu chefe uma coisa que ele não pode ouvir. E você vai ver o que acontece. Então, esse temor, no sentido de respeito, Salomão diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer a Deus é algo saudável. Mas temer o inimigo, como muitas vezes é o que acontece com a gente, e pior, temer aqueles que estão ao nosso redor, no sentido de o que eles podem fazer de mal contra nós, não, esse temor não é bom. Tem temores que não são bons. E eu repito, o temor veio para tantos personagens grandiosos da Bíblia Sagrada. Nós somos os bonitos que vamos ficar livres disso? Não, certamente que o Senhor está falando com gente que está com medo agora. E eu quero te dizer que o Senhor não despreza o medo que você sente. Porque se Ele falou tantas vezes assim, para você não temer, é porque tantas vezes assim, Ele sabia que o seu povo estava temendo. Você pode estar hoje, agora, aqui, carregando dentro do teu coração um medo terrível de não conseguir pagar, de não conseguir chegar até o fim, o medo de fracassar, o medo de não vencer uma enfermidade. Quantos poderiam ter aqui o medo da solidão, porque se sentem desprezados, solitários? Quantos? Então, meus amados irmãos, o que o Senhor diz? Especialmente para aquele que se sente só, aquele que tem medo de ficar sozinho nessa parada, Ele diz, viu? Eu sou contigo, eu não te abandono, eu não esqueço de você. É por isso que você não deve temer. É por isso que o título da mensagem dessa noite é: que tal trocar esse medo pela confiança, esse medo pela fé no Senhor Jesus Cristo? Porque se nós tivéssemos, para cada vez que nossa atitude é dizer, viu, rapaz, estou com medo do que vai acontecer, estou com medo quando eu chegar lá, eu estou com medo do resultado desse exame, eu estou com medo do resultado dessa prova, eu estou com medo de não passar de ano, eu estou com medo de não ser aprovado na experiência, eu estou com medo de não conseguir chegar até o fim desse pagamento, estou com medo de tomarem o meu carro, eu estou com medo de violência, eu estou com medo do que meu marido vai fazer, estou com medo do que a minha esposa vai fazer. Se cada vez que a gente dissesse que está com medo, a gente dissesse, está ruim, mas eu confio que o Senhor é comigo. Está ruim, mas eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Para o que está com medo de ficar sozinho, Ele diz, eu estou contigo. Para aquele que está apavorado, Ele te lembra que Ele é o teu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
que tudo faz pelo poder de uma palavra. E se o Senhor derramar sobre a tua vida uma palavra nessa noite, tudo pode mudar. Creia, confie, receba isso. Se nós cremos em Jesus, nós também somos herdeiros das promessas de Abraão. Não que Deus tenha substituído o povo de Israel, mas Ele complementou, Ele aumentou, Ele deu um lugar para mim e para você. Aleluia! Então, sabe do que nós deveríamos ter medo? De deixar passar a nossa vida inteira de boca aberta, sem ter tomado a melhor de todas as decisões, que é levantar as mãos ao Senhor e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio nas tuas palavras, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que o Senhor me acompanha, porque eu sei que o Senhor nunca me abandonou. Esse é o medo que nós deveríamos ter. Mas se você, meu irmão, já está aqui nessa noite, se você já tomou essa decisão, faça com que o teu coração se carregue desta palavra aqui nessa noite. Vamos levantar, vamos ficar de pé agora. Você tem uma situação. Eu sei que você tem uma situação. E essa situação muitas vezes está fazendo você temer o futuro. Está te paralisando, além de te fazer sofrer. Você acaba não sendo um bom testemunho na fé do Senhor Jesus Cristo. E eu não quero dizer aqui que o pregador não passe por momentos assim. Quantas vezes, diante de uma decisão que eu tive que tomar, logo em seguida, eu sou tomado de uma ansiedade inexplicável. E quando eu entro numa coisa dessa, meus amados, eu posso te dizer que é só amargura, só sofrimento. Nada acontece para mudar assim nessas horas. O Senhor sempre manda um Isaías para falar ao nosso coração. Eu tenho muitos Isaías. Minha esposa é uma Isaías nesse momento. Às vezes eu chego a ficar até irritado, porque eu estou tão mal. Aí ela vem e diz: mas isso é porque você está olhando para baixo, não está olhando para cima. E eu digo: pois é. Eu não sei se com você acontece isso. Por isso que eu tenho que chegar aqui, nessa hora, e mesmo enquanto eu estou falando, eu preciso lembrar dos meus desafios. Eu preciso lembrar que os meus temores precisam ser trocados pela fé. Que não tem cabimento, ainda mais, se bem, irmãos, ainda mais sendo pastor, né? Mas pois é, né? Deixa eu te dizer que esse pastor aqui é uma ovelha do Senhor Jesus, viu? E que Ele é o bom pastor. E ai de nós, se não for o nosso bom pastor, porque o nosso bom pastor foi quem deu a vida por suas ovelhas. Aleluia! Aleluia! Então você sabe de uma coisa? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu já comecei a sentir poder de Deus fluindo em mim. Eu já comecei a sentir a mão de Deus entrando lá dentro de mim e dizendo: mas você tem que ser o primeiro. O pastor já disse isso aqui. E eu tive que concordar: sim, eu tenho que ser o primeiro, e eu estou disposto a deixar aqui nesta noite todos os meus medos e sair daqui carregado
de fé, de confiança, de que o Senhor vai me sustentar. Aleluia. Você está com medo de perder o emprego? Está com medo que o teu negócio não prospere? Está com medo que o resultado jurídico do teu processo seja negativo? Você está com medo disso? Que tal você sair daqui com uma palavra no teu coração? O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E agora eu quero dizer mais abertamente, porque eu creio que a igreja já entendeu. Sim, o nosso Deus é poderoso, isso é chover no molhado. Mas eu vou chover no molhado com outra coisa, Ele também é misericordioso, aleluia. Sabe o que significa Israel de hoje? Que você pode ter aprontado o que foi, mas o Senhor permanece entregando para o teu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então vamos lá. Não temas, eu sou contigo. Isso não pode ser recebido de uma forma superficial, achando que é só mais uma palavra boa daquelas que a gente lê tantas vezes na internet. Palavras boas vêm de todo lado, mas palavra com poder ela só vem do Senhor. Você crê? Então eu não vou chamar ninguém à frente aqui, mas eu vou te colocar num desafio aí mesmo no teu lugar. Porque, é claro, irmãos, é impossível passar uma vida inteira sem temer. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, é baseado na história de alguns personagens bíblicos, que ser corajoso não é deixar de ter medo, mas é seguir em frente, mesmo com algum medo. Mas hoje a palavra diz: o temor não faz sentido para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é comigo e Ele é contigo também. Então abaixa a tua cabeça aí, fecha seus olhos, coloca a mão no teu coração. Você tem um temor, você tem algo que te inquieta, você tem algo que está sempre batendo nas portas do teu coração, fazendo aquele barulho, parecendo assim que quer arrombar as portas do teu coração. Sabe, quando bate violentamente e diz: eu quero entrar, abre, abre. É o medo. É o medo querendo tomar conta de você. E diante de uma palavra como essa, a gente vai deixar esse medo aqui. A gente precisa olhar para aquilo que nos atemoriza e lembrar desta palavra. Por que eu não vou ter medo? Porque eu sou bom? Não. Porque eu oro muito? Não se trata só disso, irmãos. Eu não vou ter medo por quê? Porque eu sou crente, eu faço parte de uma igreja evangélica? Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Olha, eu não vou ter medo porque eu sou a santidade em vida, sabe? Eu não cometi certos pecados sexuais que fazem por aí, eu sou uma pessoa livre de vícios. Não é sobre isso, irmãos. Você não tem que temer, porque o Senhor não esquece do seu povo. Se um dia a palavra do Senhor entrou no teu coração, e pelo poder da palavra que é dele, você sentiu que deveria tomar uma decisão, independente de qualquer coisa, você se pôs ali, naquele lugar, você venceu a vergonha. Você não teve vergonha e aceitou Jesus como Salvador na frente de todo mundo. Você viu aquele monte de mão estendida
sobre você. E nesse dia, deixa eu te dizer, nesse dia teu nome foi escrito no livro da salvação, por Jesus Cristo, por Ele, você é povo de Deus, e portanto herdeiro das promessas. Palavra da quinta-feira nas células, quem recebeu pode lembrar agora. Em Jesus Cristo, nós não somos estrangeiros, e nós não somos forasteiros, nós não somos de fora, nós somos concidadãos dos céus, pertencentes à família de Deus. E se você é família de Deus, pode deixar o medo aqui hoje, pode confiar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai nosso amado, Pai nosso tão querido, aqui estamos, Senhor, e recebemos a Tua palavra. Não podemos dizer que já estamos livres desses momentos da nossa vida em que o medo vem, entra em nosso coração, tenta ocupar um lugar grande ali, e nós muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Nós vimos hoje que o Senhor tem uma palavra para nós, e nós queremos tomar posse dessa palavra, porque nós estamos em Cristo, nós estamos aqui, porque sabemos o que o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, fez por nós, que naquela cruz, nos reconciliou contigo, e tornou a cada um dos que creem, filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Nós queremos entregar, Senhor, os nossos medos em Tuas mãos agora. O medo de toda espécie, aquele que o meu irmão e a minha irmã, com as mãos no coração agora, estão revelando, estão apresentando ao Senhor, o medo de todo tipo, e peço que o Senhor recolha, que esta palavra que vem com o poder do alto, possa invadir o coração de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite, que esse medo seja removido, e no lugar desse medo, que venha a confiança em Tua palavra, a Tua palavra que é poder, que é escudo, Tua palavra que vem para que a Tua presença seja a causa de não termos medo, que o Teu amor que é verdadeiro lance fora todo medo, em nome do Senhor Jesus, e que gente que aqui entrou com aquelas causas, muitas vezes paralisadas, muitas vezes colocadas de lado ali, porque o sofrimento que está vindo do medo está tomando conta, o medo de continuar, o medo de repetir os mesmos erros. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir por cada um aqui que ouve e crê na Tua palavra, que saiamos daqui para vencer, e que essa misericórdia derramada sobre Israel seja a mesma derramada sobre o coração de cada um aqui nesta noite, os que ouvem esta palavra e entregam em Tuas mãos, confessando o medo,
recebam essa força, recebam esse sustento, recebam, Deus querido, todas as tuas promessas de vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda a igreja junto digam: em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê.